Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. A paz esteja com vocês. Este vídeo em especial para o teu coração. Nós estamos aqui gravando para o canal Comunhão com Deus. E eu estou muito agradecida a Ele por essa oportunidade de poder falar de Deus, falar do que Ele pode fazer. E eu tenho convicção que o Senhor vai falar ao teu coração. Eu me chamo Ruth Tosati, tenho 28 anos, sou de Bicaré, Santa Catarina. Sou casada, mãe de uma menina de 4 anos. E eu tenho uma história com Cristo que eu desejo compartilhar com você. Eu sou filha de missionários. Desde que eu me recordo, eu estava envolvida com as coisas de Deus. Eu vivia num ambiente espiritual constantemente. Eu fui experimentar as coisas de Deus muito cedo. Fui batizada com o Espírito Santo com 7 anos de idade, tive aquela presença do Espírito, a experiência de conhecer o sobrenatural de Deus. Eu desde pequena tive em meu coração o anseio, de viver o propósito de Deus para mim. Era uma menina inocente, cercada sempre pela proteção dos meus pais. Tinha uma família linda, nunca havia visto nenhum tipo de confusão, agressão verbal. Eu vivia em paz. Lá em São Miguel do Guaporé, eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade. São as fases da minha vida que eu comecei a guardar nas minhas memórias, de uma maneira mais clara. A gente morava numa casinha com um quarto e uma cozinha atrás de uma igreja de madeira. E ali eu experimentei a felicidade de viver com muito pouco, mas com a presença de Deus que me satisfazia. Mas ali também eu tive o meu primeiro contato com a maldade do mundo. Por muito tempo eu bloqueei na minha mente algumas memórias, mas ali eu fui exposta, ao abuso. Uma pessoa que congregava na nossa igreja, um jovem, que me expôs, de uma forma que me marcou, com toques, e que depois disso muitas coisas, foram acontecendo. Mas eu me lembro que os meus pais decidiram, se mudar de cidade, e nós fomos morar em uma outra cidade. Vivemos o sobrenatural de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus na nossa vida durante esse tempo todo. Os meus pais, eles não tinham salário, então a gente todos os dias dependia de Deus, e eu tive muitas experiências do cuidado de Deus. Com 10 anos de idade, a minha irmã
faleceu. Eu tinha uma irmã, né? Era só eu, minha mãe, a minha irmã e meu pai, né? Ela era filha só da minha mãe. Ela faleceu. E de lá pra cá, a vida da minha mãe não foi mais a mesma. A minha mãe era uma mulher cheia de Deus, sabe? A minha mãe tinha os dons espirituais incríveis. A minha casa era sempre cheia de pessoas, cheia de necessitados. A minha mãe sempre com a mão aberta, com o coração disponível para o reino de Deus. Pessoas chegando para que ela orasse, para que milagres acontecessem. Minha mãe orava. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, pessoas tendo coração novo, muitos milagres acontecendo na minha vida. Mas a partir daquele momento que minha irmã foi recolhida pelo céu, a minha mãe começou a passar algumas situações na vida dela. Ela ocultou da gente, mas mais adiante a gente foi entender o que tinha acontecido. Minha mãe começou a entrar numa depressão, né? E a minha mãe, depois de um tempo, a gente foi conversar e eu descobri que minha mãe, né, ela queria ela estava tentando achar uma forma, né, de se socorrer daquela situação, né? E com 11 anos de idade eu comecei a gostar de um irmãozinho da igreja, e a minha mãe apoiou, sabe? Ela apoiou e eu não entendi o porquê. Com 12 anos de idade eu conheci uma outra pessoa, que era namoricos, assim, paixãozinhos de adolescente, sabe? Com 12 anos eu conheci uma pessoa pela internet, um jovem muito mais velho do que eu. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E era algo inocente para mim. Até então era algo assim, eu sonhava em casar, eu sonhava em entrar de noiva, eu tinha paixões de adolescente, sabe? E a minha mãe me levou para conhecer essa pessoa num outro estado. Cheguei lá, eu não gostei dele e eu não queria, porque até então uma criança não sabe tomar decisões. Minha mãe ficou chateada comigo, a gente voltou. Depois que a gente voltou nessa viagem, minha mãe chegou em mim e falou assim, ó, eu vou me separar do teu pai, né? Aconteceu muitas coisas, eu não tenho como mais ficar com ele. E ela, né, confessou coisas pra mim e decidiu que iria embora. Ela conheceu um moço pela internet e ela ia embora, né? Mais pra frente eu entendi o porquê que minha mãe queria que eu casasse tão cedo, porque ela queria me deixar bem, né? E a gente foi embora morar num outro estado. Eu cheguei nesse estado, no estado da Bahia. Cheguei lá, eu fui conhecendo uma outra face das coisas, né? Eu até então tinha uma família evangélica, uma família bem estruturada. Eu tinha orgulho de dizer que a minha família era a melhor família do mundo, né? Mas desmoronou na minha frente tudo aquilo que eu tinha construído, todas as verdades que eu tinha construído na minha mente. Cheguei lá, era uma realidade diferente, né? Conheci pessoas do mundo, convivi com pessoas do mundo. E como eu já estava abalada pela separação dos meus pais, eu comecei a me revoltar. Eu não entendia, mas eu comecei a me revoltar, porque o meu castelo tinha sido ruído. Tudo que eu sabia sobre Deus tinha desaparecido, porque até então os meus pais falavam que Deus era bom, né? Eu via eles falar sobre a família e do nada desmoronou. Eu descobri que os meus pais não eram perfeitos como eu imaginava, e aquilo foi corroendo dentro de mim. Eu não dava certo com meu padrasto e aquilo foi um combustível para mim me entregar, né, para as minhas curiosidades. E foi indo. A gente passou 1 ano, 2 anos, eu não me recordo muito bem, naquele lugar. Eu tive algumas amizades, más amizades. Não eram pessoas ruins, mas eram pessoas perdidas, assim como eu acabei ficando também, né? E minha mãe chegou num dia e falou, vou separar do teu padrasto e vou embora. E eu falei, mãe, eu quero arrumar um emprego, eu quero seguir a minha vida, então eu quero ficar. E a minha mãe me deixou.
Ela foi embora e eu fiquei. Eu falei assim, não, eu tinha um dinheiro, até então eu tinha pouquíssimo dinheiro, acho que eu tinha 600 reais, se eu não me engano. Eu aluguei um quarto pra mim, tinha 13 para 14 anos, eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, por causa do que foi acontecendo depois. Eu aluguei um quarto e aí eu falei assim, não, eu vou conseguir um emprego e vou conseguir vencer, eu vou ser dona da minha vida, eu vou seguir os meus passos, vou viver aquilo que eu sonhar pra mim. Beleza, minha mãe foi embora, eu fiquei. Só que ninguém ia me dar um emprego. Eu era uma adolescente, ninguém ia me dar emprego. Então, os dias foi passando, eu lembro que eu tinha uma sapateira na casa, eu tinha uma cama de solteiro e só. E comprei bolachas, coisas não perecíveis, e coloquei naquela sapateira e eu só tinha aquilo. Só que com os dias foi acabando a comida e eu fui sentindo fome e eu não tinha o que fazer. Eu tinha umas amigas que elas eram bem mais vividas e experientes do que eu era uma menina ainda. E elas me contavam que elas saíam por dinheiro. Só que nenhum me dá uma oportunidade, sabe? Só que eu cheguei num dia e falei assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu não vou ligar pra minha mãe, porque minha mãe, ela estava na casa dos parentes dela, e ela também não tinha condições de me ajudar, eu não queria preocupar minha mãe, eu não queria preocupar o meu pai. E eu falei assim, eu vou ter que me virar. Eu entrei numa sala de bate-papo, e aí eu consegui o meu primeiro programa. Era muito novo pra mim, eu não sabia o que fazer, mas eu fui, porque eu precisava me alimentar. E eu fui. E depois daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Tudo que me restava de inocência foi tirado. Eu voltei para casa, tomei um banho, chorei muito, mas era o que me restava. No outro dia, eu levantei e fui novamente. E assim eu fui por alguns dias. Naqueles dias que eu estava ali, eu demorei acho que 1 mês e meio naquela casa. Foi os dias que o inimigo, ele criou todo tipo de circunstâncias para me expor tudo que tinha no mundo, tudo que dava prazer. Eu conhecia maconha, eu bebi muito, eu experimentei outras drogas, cocaína, e naquele quartinho eu já não era mais a mesma. Eu tinha decidido, não, eu vou parar. Cheguei um dia e falei, não vou parar, vou ligar pro meu pai. Liguei pro meu pai, fui pra casa do meu pai. Só que cheguei lá, meu pai também ele não tinha condições. Ele tava pagando um aluguel, ele morava num quartinho bem pequeno. E eu cheguei lá, eu vi a situação do meu pai, eu queria poder fazer alguma coisa pra ajudar ele. E de novo, ninguém me dava emprego. E aí eu continuei fazendo o que eu fazia na Bahia, na cidade do meu pai. Fiquei um tempo ali, conheci outras pessoas, eu conheci um homem que falou assim, vamos embora pra capital. E eu era de menor, gente, tá? Eu era de menor ainda, acho que eu nem tinha 17 anos, eu tinha 16 anos, 15 anos, eu não me lembro por conta das drogas, então eu perdi muito da minha memória. E aí eu fui com esse homem pra capital, eu cheguei lá, eu não sabia, mas no caminho ele foi usando uma droga, ele usava crack. E eu descobri lá que ele estava usando. Só que eu precisava. Eu já estava ali e eu queria conseguir alguma coisa pra minha vida. E eu fui. Cheguei lá na casa dele, sem saber o que fazer, bem perdida. Ele falou que ele ia me ajudar, que não sei o que, mas chegou lá, as coisas foram totalmente diferentes. Aí eu conheci um amigo dele. E esse amigo dele me levou pra uma casa, me alugou uma casa. E ele era o meu amante lá. E me cuidava, sabe? Só que eu fui descobrir que aquele cara era assaltante. Mas eu já estava envolvida. Saí algumas vezes com ele pra assaltar. Tava no carro junto.
livramentos sobre livramentos da parte de Deus, mas mesmo assim eu insistia. Conheci uma pessoa, uma menina, que me apresentou a primeira boate da minha vida. E eu fui. Eu ainda era de menor. Era uma casa. Conheci uma mulher pela internet. E ela começou a me gerenciar numa casa normal. E eu fazia muitos programas ali. Mas eu estava muito cansada. E aí eu conheci outra pessoa que me apresentou a primeira boate da minha vida. E eu fui. Cheguei lá, toda destruída mentalmente, o meu emocional acabado. Mas passava na minha cabeça que eu só tinha aquilo pra minha vida. E eu fui. Foi tudo muito novo pra mim. À noite, os homens chegando. E a verdade é que a gente fica tão decepcionado com a vida. E quando a gente perde a fé em Deus, parece que tudo desmorona. Então tudo que eu tinha na minha mente, que me dava segurança, tinha sido destruído pelas coisas que tinham acontecido na minha vida. E eu fui e me joguei. E os anos foram passando. Tudo que eu vivia não era suficiente, eu tinha um vazio enorme. Eu me drogava de manhã, primeira coisa que eu fazia. À noite, eu me vestia, me maquiava, ia pra noite beber. E eu bebia muito, muito mesmo. E aí eu me drogava pra não ficar bêbada, pra continuar bebendo. Chegava em casa umas 4 horas da manhã, 5 horas, dormia até 2, 3 horas, comia alguma coisa quando comia, porque mais pra frente nem comia, eu comia mais, eu comia muito pouco. E eu voltava a beber. E o tempo foi passando, eu ia de estado a estado, de cidade a cidade, com o mesmo vazio. E o ambiente é um ambiente de traições, de droga, de bebida, de inimizades. E aquela garota que tinha nascido num berço cristão já não existia mais. Eu estava ali totalmente perdida e eu acreditava realmente que não tinha outra saída. Era o que me restava para minha vida. Eu andava nas ruas, as pessoas me olhavam, me rejeitavam e com o tempo eu comecei a criar um bloqueio. Eu comecei a colocar uma armadura na minha alma para que todas as vezes que eu fosse rejeitada, abandonada, ridicularizada, não doesse tanto. Então eu fingia que nada estava acontecendo e continuava vivendo a vida. As pessoas me maltratavam, falavam coisas que machucavam. Eu tinha relacionamentos que não davam certo, mas eu criava uma armadura, fingia que nada estava acontecendo e continuava vivendo. E os anos foram passando. Eu me envolvi com outras religiões, experimentei, os terreiros de macumba. Eu ia, eu bebia, eu conversava, com as entidades e tudo que eu fui criada ouvindo perdeu o valor para mim e eu continuava me afundando. E os relacionamentos não davam certos. Eu comecei a me envolver com meninas. Eu fui indo. As pessoas me encontravam e eu estava sempre sorrindo. Eu sempre tinha um abraço, eu sempre tinha um conselho, eu sempre queria abençoar as pessoas, eu sempre queria estar presente, Tudo que eu podia fazer, eu fazia pelas pessoas e ninguém sabia, mas o meu coração era destruído. Eu encontrava as pessoas na rua, elas já sabiam, vamos beber, vamos curtir. E eu sempre com as mesmas palavras. Vamos ser felizes, vamos beber, vamos curtir. E aí eu fui me envolvendo com raves, passava 3 dias em baladas, em festas, me drogando e vestindo roupas coloridas. Quem me via falava, nossa, que menina estilosa, cheia de tatuagem. E aí eu me tatuava mais. Ninguém me olhava mais.
Não tinha valor pra ninguém. Por onde eu passava, todo mundo falava, essa aí é uma drogada, uma bêbada, uma garota de programa, uma prostituta. Ninguém me olhava com olhar de amor. E as amizades vinham e vão, porque as pessoas estão ali também destruídas e confusas como eu. E ninguém podia me dar o que eu precisava. Pois é. Eu não vou te falar que hoje tá tudo bem, que não tem dias difíceis, porque tem. Tem dias que eu acordo e as memórias, elas existem. Não tem como eu arrancá-las de dentro de mim. Coisas que eu fiz, que eu me envergonho e que eu gostaria que não tivesse existido. Eu me expus ao sofrimento. E até hoje eu estou sendo tratada por Deus. Não é fácil. 9 anos se passaram. Eu me lembro de uma vez, era um dia normal, eu vou me vestir, eu vou trabalhar novamente. Eu fui. Chegou um cliente, todo animado, pagou, eu saí, cheguei na casa dele, um apartamento muito chique, uma pessoa, né, de situação financeira muito boa. Ele era um policial, não era um policial federal, não sei, eu não me lembro muito bem, só sei que era uma pessoa, né, da lei. Cheguei na casa dele, tava tudo normal até então, e ele começou a se drogar, usar crack. Do nada, ele se revolta comigo, fala que tava mentindo pra ele, ele deu uma crise, ele pegou a arma que ele tinha, ele colocou na minha cabeça e disse que ia me matar. E ele me olhava com uma cara de quem realmente estava possuído e não queria que eu vivesse mais. Naquele momento, eu comecei a orar. E Deus me livrou. Eu saí correndo, e ele não conseguiu fazer nada, eu saí correndo. Eu voltei, contei, falei, aconteceu isso e isso. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém se importou, porque eu era apenas mais uma. Ninguém se importava. E eu tive que silenciar o meu trauma e continuar vivendo. No outro dia, se vestir muito bem, se maquiar e estar ali de novo. Quantas vezes e quantos livramentos. Eu não tinha medo de morrer, porque, na verdade, eu buscava a morte. Quantas vezes eu saí bêbada, com clientes mais bêbados do que eu. Eu pegava carro para dirigir, sem saber dirigir, sem nunca ter pegado um carro. Saí dirigindo caminhonetes enormes e Deus segurando a minha mão. De vez em quando eu olhava para o céu e parecia que ele existia assim, mas ele estava tão distante. Mas o meu coração, ele foi se apertando cada dia mais. Eu não conseguia dormir porque a noite era terrível. Eu bebia muito para que quando eu deitasse eu apagasse e não lembrasse de mais nada. Porque se eu estivesse sã e deitasse, era terrível. As memórias, à noite espíritos me visitavam. Eu acordava no meio da noite com espíritos ruins, demônios, tendo relações sexuais comigo. E eu não podia fazer nada, eu não podia gritar, porque por mais que eu gritasse, nada acontecia. Às vezes eu repreendia. Eu me lembro de uma vez que eu comecei a repreender. E ele olhou pra minha cara e sorriu de mim e falou assim, você não pode me repreender, porque você faz tudo o que eu quero. Um dia eu tava deitada numa beliche e um demônio apareceu de noite. Ele era como formas de água. Tinha forma e ele estava em cima de mim, como se ele estivesse com os pés e as mãos em cima do meu ouvido. E eu lembro da forma dele. E ele falava como águas. E ele falava comigo e eu senti a respiração aqui. E eu tentei repreendê-lo. E ele falava bem assim, você não pode. As pessoas, elas fazem tudo o que eu quero.
E aos poucos eu vou consumindo a alma delas. Você não pode me repreender, porque você é minha, você faz o que eu quero. Eu saí desesperada. Mas eu não podia fazer nada. Eu precisava me vestir, me maquiar e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E foi indo. Eu já não tinha mais roupas, eu perdia tudo, eu tinha um espírito. Eu vivia na bagunça, não tinha roupas, porque eu comprava e nunca tinha nada. Só festas e festas, meu dinheiro era só para beber. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu bebia. Acordava de ressaca, fazia coisas ridículas. Só que eu não tinha mais dignidade, então eu engolia o que eu fazia e continuava vivendo a mesma vida. As pessoas davam risada da minha cara, mas eu não tinha forças para mudar. Conheci uma pessoa, essa pessoa é envolvida com tráfico, eu me apaixonei, decidi, não, eu vou deixar a vida de prostituição. E eu vou me casar e eu vou ser muito feliz. Só que não foi assim. Os primeiros meses foi tudo bem, mas com o tempo eu fui descobrindo. Essa pessoa não trabalhava. A gente começou a passar dias muito difíceis. E eu entendo hoje que Deus permitiu que ele não conseguisse nada para que eu tivesse um encontro com Deus. Eu morava numa casa, só tinha um colchão no chão e as malas. A gente começou a padecer, passar fome. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. E os dias foram passando. Eu orava. E eu orava. Porque eu precisava comer. A fome é terrível, gente. Só que ele tinha uma família. Ele tinha uma tia que ele me apresentou. E essa tia era cristã. E eu comecei a ouvir sobre Deus e a ir à igreja. Era a segunda vez que eu tinha, essa ligação de novo com Deus, com o mundo espiritual. Porque antes disso, um tempo atrás, eu fui na igreja. E eu me lembro que eu entrei, depois de muitos e muitos anos que eu não ia à igreja. Acho que uns 1 ano e meio, 2 anos antes de eu conhecer esse moço. Eu fui na igreja. Cheguei na igreja, a minha alma gritava. E eu cheguei, todo mundo me olhando, com um olhar, de rejeição. Eu me sentei no último banco. Mas o culto foi acontecendo, e eu saí correndo. Eu me joguei no altar. Ninguém entendeu nada, as irmãs veio tentando me tirar lá da frente, falou, não, irmã, sai. E eu chorava, eu gritava, eu chorava, eu gritava. Ninguém entendia, porque ninguém sabia minha história. Não sei se pensaram que eu estava drogada, mas ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia que eu tinha vindo de uma família cristã, ninguém sabia que eu tinha promessas, porque desde pequena Deus falava, você vai ser uma missionária, você vai ganhar gerações. Ninguém sabia da minha história. Eles só viam a minha aparência, aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Mas Deus conhecia a minha história por completo. Por isso que eu te falo, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que o teu coração tem enfrentado. Mas Deus te conhece. Ele encontrou Jeremias e disse, ei, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ele tem algo para tua vida, não importa as tuas feridas, as tuas dores, não importa se você tem dia que acorda achando que não tem jeito para você. Eu sei que tem dias que você acorda dizendo, eu não vou conseguir chegar. Será que Deus não vê quem eu sou? Será que Deus não tá percebendo o quanto eu sou mal, o quanto eu estou sujo de pecado? Ele está dizendo, não, eu não
eu não estou vendo apenas o teu momento, eu te conheço lá na frente, eu sei quem você vai ser. Quando o meu espírito vier sobre você, quando o anjo chega em Maria, Maria diz assim, ela recebe as boas novas e diz assim, como assim? O que eu posso fazer? O anjo diz, não, calma Maria, virá o Espírito Santo sobre você. Ei, para de olhar para suas limitações, para de olhar para o teu passado, para de olhar pelo que as pessoas dizem ao teu respeito. Quando o Espírito Santo vier sobre você, a tua vida será transformada, ele vai te empoderar para viver o impossível. Conheci a tia daquele meu namorado. Eu fui à igreja alguns dias e eu me lembro que eu sentei lá em Cuiabá. Eu sentei e eu comecei a observar aquele ambiente, toda destruída, acabada, com fome, magra, sem valor nenhum para ninguém. E Deus usa um profeta que chega até mim e fala comigo. Diz que eu vou te levantar e eu vou salvar muitas almas através de você. Eu descobri que eu estava grávida. E aí? A gente não tinha nem o que comer. E eu comecei a me preocupar com minha filha. Minha filha não, porque eu não sabia o que era ainda. Com meu filho, que estava na minha barriga, nascer com alguma deficiência por conta das faltas de nutrientes. E eu comecei a me preocupar e Deus começou a agir na minha mente. Ele traficava e ele tinha pegado, depois de um bom tempo da gente passando uma situação muito difícil, ele conseguiu umas drogas. Eu falei assim, não, agora vai melhorar a minha vida. E ele tava com aquela droga e a gente saiu para fazer uma entrega de moto. No caminho a gente veio discutindo, passou os policiais, Rotan, ao nosso lado, ele percebeu a briga. E aí ele mandou parar. Eu não sabia o que fazer. Eu fiz uma cara aqui, né? Com certeza eles viram a minha cara, porque eu não estava acostumada com aquela vida. Até então, eu vendi o meu corpo, mas nunca ninguém disse pra mim que era proibido ou qualquer outra coisa, não tinha problema com a lei. Ele encontra as drogas, e aí ele olha pra mim e ele falou assim, o que você faz da tua vida? Eu falei assim, eu canto, porque eu tinha tentado cantar música sertaneja, eu tinha investido dinheiro, mas não tinha dado certo. Mas pra me safar, eu falei, não, eu canto música sertaneja. Ele pegou meu nome e procurou no YouTube, beleza. Eu entrei no Camburão, grávida, desesperada, porque eu falei assim, eu vou ficar presa, a minha filha vai pra adoção. Até então eu não me preocupava com nada, mas naquele momento eu tinha uma vida que dependia de mim, então eu comecei a ficar muito preocupada. Eu cheguei na delegacia, eles me colocaram dentro da cela. E aquele cheiro forte de urina. Os presos gritando. Todo mundo olhando com aquela cara pra mim. Porque, né? E dentro daquela cela, Deus me fez lembrar todas as promessas. Me fez lembrar que eu era princesa. Eu comecei a me lembrar quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu era feliz, corria na rua, que às vezes a gente só tinha arroz, feijão e a carcaça do frango. Não sei se vocês já comeram. Era o que a gente tinha, a gente comia quase todos os dias a mesma coisa. Mas eu era muito feliz. A gente tinha uma igreja muito humilde. Não tinha nem microfone. A gente usava um telefone como microfone. E ali eu comecei a cantar, foi ali que Deus fez promessas para minha vida, promessas incríveis que Deus me levaria às nações. E ali naquela cela, o Senhor me fez lembrar. E aí eu fiquei imaginando, mas será que ainda tem jeito para mim? E eu comecei a orar. Eu comecei a escutar uma canção. E eu reconheci, era a minha voz quando eu era adolescente, cantando um hino. E eu comecei a escutar. E aí eu ouvia um senhor falando, é ela que tá aí, é ela que tá cantando aqui, é ela sim. Eu queria ir no banheiro, ninguém queria deixar eu ir no banheiro. Eu me lembro que com muita vergonha,
eu sentei, eu me agachei e fiz xixi ali mesmo, porque eu estava grávida e todo mundo sabe que quando a gente fica grávida, a gente quer ir muito no banheiro. E eles não me deixaram ir. Eu fiz. Terrível. Aonde um ser humano pode chegar. E depois chega uma mulher e fala assim, vamos. Aí a gente foi. Fomos na frente do delegado, né? E eles tinham muitas mensagens que poderiam me incriminar. Porque nas mensagens eu falava a respeito das drogas. Então, eles sabiam que eu estava envolvida. Mas ali, eles disseram que não ia incluir o meu até então namorado. Disse que era só dele, mas a palavra dele não ia adiantar se os policiais não tivessem, né? Não tivessem compaixão de mim. Eu não entendi o porquê, mas a gente foi para outra sala, lá na frente. E quando eu cheguei lá, os policiais olharam para mim e falavam, eu vi um vídeo de você cantando. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus. Menina, Deus tem um plano na tua vida. Volta para Jesus. Confesso que naquele momento eu não dei muita atenção porque eu não acreditava. Eu chorava desesperada porque eu achava realmente que eu ia ser presa. E eu pensava, mas o que Deus vai querer comigo? Eles me liberaram e eu voltei. Cheguei em casa, naquela casa só tinha um colchão, uma mala, não tinha nem o que comer. E eu grávida. Mais pra frente, mais um pouquinho, meu até então namorado chega, também foi liberado. Só que meu coração começou a arder de saudade da minha mãe. Esse tempo todo eu tive muitos sentimentos de mágoa do meu pai, da minha mãe, por tudo que tinha acontecido. O inimigo, ele brincou com os meus sentimentos esse tempo todo. Foram 9 anos assim terríveis na minha vida. Dia de aniversário sozinha, muito choro, muita lágrima, muita coisa. E eu comecei a sentir saudade da minha mãe, porque a mágoa, o pecado, ela esfria o nosso amor e a gente não consegue amar as pessoas. Talvez você esteja passando por isso. A tua família fala contigo, a tua mãe te liga, a tua mãe te procura, mas você não sente o mesmo amor. É que às vezes o pecado, ele esfria o nosso amor. As mágoas, os ressentimentos nos afasta das pessoas. Eu sentia saudade da minha mãe. E era Deus trabalhando. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ir embora daqui. A minha mãe rapidamente se organizou, mandou um dinheiro, comprei a passagem e vim embora. Cheguei numa cidade interior, imagina. Tatuada, usava mini shorts, cabelo bem curto, colorido. Por onde eu passava, as pessoas me olhavam com um olhar. Quem que é essa? Tentei emprego, nada, grávida. Mas Deus foi muito bom comigo. Foi muito bom. Eu creio que os meus pais sempre oraram por mim. O meu pai, um homem de Deus, que toda madrugada orava por mim. Hoje nós sempre estamos mantendo contato. Um homem de Deus. A minha mãe também, que orou muito por mim. Deus me apresentou o padrasto, meu padrasto então, que foi uma bênção na minha vida e que continua sendo. Foi a família que eu precisava naquele momento. Durante os 9 meses, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiquei na casa deles. Eu fui bem alimentada, bem cuidada. Eu cheguei com 49 quilos. Os primeiros meses foram muito difíceis. Porque eu fumava, eu me drogava, eu precisava parar, tanto porque eu queria Deus, tanto porque eu estava grávida. Eu tremia, eu chorava. Eu ainda era apaixonada pelo pai da minha filha. Só que eu sabia que eu não podia voltar. Eu precisava seguir a minha vida. Eu entrava no meu quarto com a abstinência das drogas e eu chorava. E eu chorava. E eu queria parar porque eu queria Jesus.
Mas o meu corpo pedia as drogas e eu chorava, e eu chorava. E foram 2 anos difíceis da minha vida. Todos os dias eu chorei, de manhã, de tarde e de noite. Eu chorei tudo que eu precisava chorar e não chorava. Todas as marcas, todas as feridas, todos os livramentos, todas as vezes que as armas foram apontadas para mim. Porque eu não tinha medo de morrer, eu não me importava porque a minha vida não valia a pena. Eu já enfrentei pessoas que tinham acabado de sair da prisão armados. Eu enfrentava e eles falavam que ia me matar e eu falava, me mata porque eu não tô nem aí. Assassinos, e Deus me livrou. Eu chorei muito. Foram 2 anos, então eu não sei como você está vivendo hoje, eu não sei quais são as feridas que te marcam ainda. Não desista, chora o que tiver que chorar, conta para Deus o que tiver que contar, mas não para, porque Ele vai te curar, Ele vai te escrever uma nova história. Os anos foram passando, foram 2 anos de choro, e eu pedindo para Deus, eu preciso de um esposo. Então Deus me apresentou um moço. Ele estava afastado do Senhor. Ele foi na igreja e a primeira vez que eu vi ele, eu falei, Senhor, o Senhor podia me dar ele de presente. Ele era lindo para mim. Só que eu olhava para mim, eu não via valor. Eu falei, como é que ele vai querer alguma coisa comigo? Mas o Senhor, sendo bom como Ele é, me presenteou um moço de família, nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi para balada. Totalmente diferente do que eu. O Senhor me presenteou com o melhor. Todos esses anos eu procurei paixões, amores, pessoas para me satisfazer, mas eu não entendia que a minha felicidade não dependia de seres humanos, a minha felicidade estava em Deus. Eu não entendia quem Ele era para mim, o que Ele precisava estar comigo, Ele precisava ter ligação comigo, eu precisava entender quem era Deus. Deus me apresentou Ele, e olha o que aconteceu. Uma garota de programa, que não acreditava mais no amor, cheia de feridas. Deus me deu um esposo, Deus me deu um casamento lindo. Eu me entrei de noiva, com um vestido lindo, um casamento lindo. Nós falamos em línguas no nosso casamento e Deus se fez presente. E aí eu falei, tá bom já pra mim, não precisa de mais nada. Eu só sentar, escutar, orar, estar em casa, pra mim já tá bom. Mas Deus falou assim, não, as promessas vão se cumprir. E Deus começou a falar, não, eu vou te levantar, eu vou te usar. E eu falava, Deus, como assim eu? Gente, não vai ser fácil. Você que tem alguém da sua família, ou você mesmo que passou pelas drogas, pela prostituição, pelo alcoolismo, você que veio do tráfico, você que veio de uma vida sofrida, não vai ser fácil, mas é possível. Hoje, o Senhor me levantou para proclamar as boas novas. Hoje estou iniciando o meu ministério. Hoje o Senhor tem me levado para ministrar para jovens, falar de quem Ele é. Hoje eu tenho pregado em igrejas. Sabe? Que privilégio. Ainda existem as rejeições. Muitos lugares que eu vou, as pessoas me olham com olhar que dói. A vida ainda continua sendo difícil alguns dias. Tem dias que o inimigo, ele quer me fazer acreditar que eu não vou chegar onde Deus disse que eu chegaria. Ele quer me fazer lembrar do passado. Tem fases que todos os dias eu sonho com o meu passado. Tem dias que eu sonho e eu acordo desesperada, morrendo de medo de voltar a viver. Ele sabe onde dói, Ele sabe onde são as feridas. Mas consolo sempre vem. Porque eu descobri. Não dá para viver sem Ele. Ele vai além. Não para. Porque
Deus é fiel para cumprir. Eu sempre via, quando eu estava afastada, eu imaginava um Deus carrasco, um homem bravo num trono olhando para mim, esperando a oportunidade de me destruir. Mas hoje eu olho e tenho convicção que tem um Deus bom, misericordioso, que almeja salvar a humanidade. Ele almeja salvar a tua vida. Não seja movido pelos teus sentimentos. Eu sei que Ele diz que você é incapaz. Eu sei que Ele diz que você não vai chegar. Eu sei que tem dias que você acorda com tantos pensamentos negativos que você tem vontade de abrir um buraco bem grande e entrar e ficar lá. Porque você quer fugir. Porque você ainda é confrontado com as suas fraquezas, com os seus pecados, com